Você sabia que usar um formulário antes do checkout pode estar prejudicando suas análises dentro do GA4? E melhor, se eu te disser ainda que se você não usar, pode estar prejudicando as suas vendas? Hoje eu vou te mostrar os prós e contras de cada um desses cenários e decidir aí com você qual que vai ser o melhor para sua estrutura. Fala galera, eu sou o Derikson e aqui nesse canal eu ensino você a rastrear e traquear as suas campanhas da forma certa, sem achismos e sem depender de ferramentas como até o próprio GA4 que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tracking com e sem formulário e como isso vai impactar na sua estrutura, nas suas vendas como um todo. Vou te mostrar os problemas e quais as vantagens também de cada cenário para você entender no final qual que vai fazer mais sentido para a estrutura que você tem hoje dos seus produtos, das suas páginas, enfim. Então vamos começar com o cenário onde a gente utiliza um formulário pré-checkout. Vamos começar aqui com os problemas, depois a gente vai falando das vantagens e assim a gente vai seguindo. O primeiro problema é quando você utiliza um formulário antes do checkout, tem a ver com o GA4, como eu falei, a gente vai falar sobre ele nesse vídeo aqui, tá? Então se você é daqueles que faz toda a sua análise ali, otimização, você toma decisões pelo GA4, um dos problemas que você vai ter em relação a quando você utiliza um formulário antes do checkout é o cross-domain. Ou seja, se você não sabe o que é um cross-domain, em resumo aqui é quando você utiliza mais de um domínio, mas não se resume somente a isso, tá? E para você entender um pouco isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. A gente tá então num cenário onde a pessoa viu o anúncio, correto? A gente tem aqui o anúncio em si, show. Depois ela vai para nossa página de vendas, ok? Aqui é a nossa página de vendas, beleza? E depois ela vem para o checkout, correto? Tem um botão lá. Essa aqui é a estrutura mais comum que você encontra dentro das estruturas que rodamos hoje no digital, né? Então, basicamente é isso daqui. O que que seria esse cross-domain? Geralmente, quando a gente faz essa passagem aqui para o checkout, a gente muda de domínio. Até aí, essa passagem aqui em mudança de domínio, tá tudo legal se você configurou esse domínio do checkout aqui dentro do seu GA4, tá? Então, se você configurou esse domínio aqui e ele está instalado certinho aqui o GA4 dentro desse domínio, porque aqui quando eu estou falando de mudança de domínio, por exemplo, aqui o meu é dericksonkalari.com.br, esse é o meu domínio, é onde está a minha página, né? Então aqui quando eu passo para o checkout, quando a pessoa clica no botão e vai para o checkout, aqui ocorre uma mudança de domínio geralmente. E aqui a gente tem lá desde da Hotmart, que é pay.hotmart, né? A gente tem aqui esse domínio da Hotmart, que é o hotmart.com, esse é o domínio da Hotmart. Tem aqui o da Eduz, que antigamente era eduz.com aqui, né? E também tem o subdomínio, que antigamente era o SAM. Mas o domínio é justamente essa parte aqui, ó. Daqui para frente. Esse daqui não entra na questão, tá? Esse aqui é o subdomínio, ok? Mas eu tô falando desse domínio aqui. Então a gente tinha essa mudança de domínio. Só por fazer essa configuração, se você não tinha o GA4 configurado para ele também meio que escutar esses outros domínios aqui, você já teria perda de dados, tá? Porque aqui, ao entrar aqui e você não configurar isso direto no GA4, ele vai entender que esse usuário que estava na sua página de vendas e depois passou para o checkout se trata de um novo usuário. Então ele vai identificar como se fosse duas pessoas diferentes, tá? No momento que você tem isso bem configurado no GA4, o que acontece? Ele vai entender que a pessoa que passou para o checkout, apesar de ser um outro domínio, vai ser a mesma pessoa. Então ele conta essa jornada tudo para o mesmo usuário, ou seja, ele está atribuindo tudo ao mesmo lead, tá bom? Beleza, mas quando a gente tem então o botãozão lá na nossa página que já direciona direto para o checkout, ou seja, a gente não tem uma estrutura com um formulário aqui, a gente tem essa passagem e configuração do GA4 para ele fazer essa identificação, que ele passa um parâmetro, tá? Um parâmetro justamente na URL do nosso checkout, que está no nosso botão, tá? E através desse parâmetro, então, ele vai identificar essa pessoa que caiu no nosso checkout e fazer essa atribuição dessa jornada, tá bom? Basicamente, um resumo muito simples para você é dessa forma que funciona. Agora, quando a gente tem aqui um bendito formulário aqui para a pessoa preencher e não um botão direto para o checkout, o que acontece? O GA4 ele não vai fazer essa passagem desse parâmetro.
O que acontece aqui é que, provavelmente, quando essa pessoa preencher o formulário e cair para o nosso checkout, a gente não vai ter essa atribuição, essa execução do GA4 para a passagem do checkout e essa atribuição vai ficar quebrada. Então aqui vai ser aquele cenário onde você tem um usuário que caiu na sua página de vendas, preencheu o seu formulário e aí ele vai cair no checkout e o GA4 vai identificar ele como um outro usuário. Por quê? Porque justamente ele não passou aqui pro formulário o parâmetro, né, que precisa ser passado para o checkout. Então, isso daqui não vai dar certo em termos de GA4 se você utiliza ele para análise e você tem um formulário dentro da sua estrutura, ok? E aí você me pergunta, Derson, mas é possível você passar esse parâmetro meio que incorporado no formulário? Não é possível até o presente momento, tá? Porque é o GA4 mesmo que faz esse cálculo e monta todo esse parâmetro para fazer a passagem para frente, ou seja, para os links que a pessoa possivelmente pode clicar e ser redirecionada para um outro lugar. Então, por enquanto, a gente não consegue fazer isso. A gente até conseguia fazer alguma gambiarra quando a gente tinha o Universal Analytics, mas ele foi descontinuado totalmente, então não tem como fazer isso até o presente momento. E claro, quando sair, a gente vai trazer para você aqui em primeira mão, tá bom? Mas então, esse daqui é um primeiro problema que a gente tem, um resumo desse primeiro problema que a gente tem quando a gente utiliza um formulário antes do checkout, tá bom? Então, para você que utiliza muito o GA4 para fazer as suas análises, fique ciente disso, tá bom? Eu mesmo não utilizo o GA4 mais por questão pessoal, mais por questão de opinião também. Eu já expliquei em outros vídeos aqui o porquê eu não utilizo, mas se você quiser uma explicação, um vídeo só para isso, comenta aqui que eu vou te ajudar a entender o porquê que eu não utilizo o GA4 e eu prefiro fazer minhas próprias visualizações, tá? Segundo problema que a gente tem quando a gente utiliza um formulário pré-checkout. Então aqui quando a gente tem nosso formulário aqui pré-checkout, o que que a gente tem como segundo problema? E isso daqui é mais por teste, tá? Não é algo assim que 100% você vai ter problema em todos os casos, tá? Por que que eu digo que é teste? Porque aqui, ó, quando você tem um produto de ticket baixo, vamos pegar aqui 97 como um valor de exemplo, e principalmente aqui, ó, o lead em si, o usuário, quando ele clica no seu anúncio, principalmente se você coloca esse valor no anúncio em si, ele vai agir mais por impulso, porque o produto ele é mais barato, e principalmente se você está vinculando esse anúncio dentro do Facebook, por exemplo, dentro da plataforma do Facebook, as vendas ocorrem mais por impulso, não por necessidade quanto do Google. Isso a gente já sabe, já está careca de saber, né? Então aqui, ó, quando essa pessoa cai na sua página de vendas para um produto simples, geralmente esse carinha aqui vai ser o grande motivo de desistência do porquê que essa pessoa não vai continuar e ir para o checkout. Por quê? Porque ela encontra, de certa forma, uma barreira nesse formulário que impede ela de saber, geralmente, qual que é a informação além somente do preço. Então, ela quer ir para o checkout logo para ela saber quais são as formas de pagamento, se ela consegue parcelar, enquanto ela consegue parcelar, se tem juros, se não tem juros. Então, geralmente, esse carinha aqui no meio vai falar, pô, que preguiça que eu tenho de preencher esse formulário. Ela vai pensar isso, provavelmente. E, normalmente, isso daqui vai causar uma perda de pessoas indo para o seu checkout. Essa daqui é uma forma que você tem aí de ver como uma desvantagem mesmo quando você utiliza um formulário pré-checkout, principalmente quando o teu ticket é pequeno, tá? E aí vai de teste também para tickets maiores. Geralmente o pessoal, quando é um valor elevado, geralmente o pessoal realmente faz esse filtro até através do próprio formulário aqui antes do checkout. Então faz sentido para o pessoal que vende produtos mais caros. Mas quando você está tratando de produtos com ticket bem baixo, onde principalmente a venda ocorre mais por impulso da pessoa passar aqui, ler um pouco sobre sua página de vendas e já decidir comprar, isso daqui não é interessante porque ela vai acabar perdendo o interesse de continuar e ir para o checkout, tá? Mas como eu falei, isso aqui não é uma regra, não estou cagando regra, é coisa de testes, mas geralmente o pessoal que vem aqui procurando uma estrutura de traqueamento sem formulário é justamente porque percebe isso aqui nos testes que eles fazem na estrutura deles, tá? Então uma das coisas que você tem que entender, quanto mais etapas você colocar na jornada aqui para o cara chegar no seu checkout, mais a chance dele desistir de continuar na jornada aumenta, tá bom? Agora, quando a gente está num cenário onde você tem ali, por exemplo, um ticket razoavelmente caro, vamos dizer assim, e aí a gente consegue, por exemplo, trazer aqui um valor de 997, por exemplo, vamos colocar aqui como sendo o nosso exemplo, e a gente tem um formulário aqui. É interessante você fazer um formulário pré-checkout, porque a gente vai pensar no seguinte motivo agora falando mais sobre traqueamento em si. Você tem aqui como enviar o evento de Initiate Checkout, né? Para, por exemplo, vamos colocar aqui como exemplo o Meta Ads novamente. Coloca aqui Meta.
Então a gente envia esse evento de Initiate Checkout com dados de usuário, ou seja, a gente coleta os dados do usuário justamente aqui no formulário. Eu estou falando aí, por exemplo, de nome, e-mail, telefone que você capta dentro desse formulário, e assim a gente consegue disparar um Initiate Checkout para a Meta com dados de usuário, ou seja, aqui a gente tem o melhor dos mundos, onde a gente capta esse dado de usuário e envia para a Meta, gerando a atribuição, ou seja, nossas campanhas mais inteligentes, porque o Meta vai com certeza identificar esse usuário dentro da base de dados dele e falar: opa, esse cara aqui está iniciando uma compra desse produto aqui. Então eu já tenho as informações, tenho os interesses que ele provavelmente gosta, tenho mais informações sobre ele. A gente não sabe tudo que o Meta tem de informação da gente, mas enfim, a gente tem toda essa informação dentro do Meta e isso aumenta a inteligência do nosso pixel, a inteligência da nossa campanha. Então isso daqui é muito interessante quando você tem um formulário pré-checkout para enviar o evento de Initiate Checkout, ok? E isso aqui, para você que não entende sobre traqueamento ainda, vai fazer a sua notinha lá do Facebook chegar na nota mais alta, que é o 9.3. Se você configurou certinho, está enviando dados de usuário. Então, aqui, ó, a gente está enviando dados do usuário e cookies, né? Que a gente já também tem vídeos falando sobre isso. Então, isso daqui vai fazer com que a sua nota aumente, tá bom? Então, isso daqui é o melhor dos cenários. A gente está enviando esse evento de conversão junto com os dados do usuário. Outra vantagem também que a gente tem com relação a usar um formulário pré-checkout é quando a gente faz a nossa recuperação de vendas, ou seja, a nossa querida RVP, recuperação de vendas perdidas. Então, quando a pessoa preenche o formulário aqui e cai para o nosso checkout, mas por algum motivo ela não compra o nosso produto, o que acontece aqui? Você pode disparar, por exemplo, uma automação justamente para esse usuário que fez isso aqui, preencheu o seu formulário, caiu no checkout, mas não comprou. Você envia, por exemplo, um WhatsApp para ele aqui, perguntando: opa, ficou com alguma dúvida? Tá aqui o teu link de checkout aqui para você utilizar em outra hora e comprar em outra hora, caso seja o melhor para você e tal. Então você faz esse processo de recuperação de vendas aqui porque você tem os dados que ele preencheu aqui e você pode chamar esse cara no e-mail, no WhatsApp, como eu falei aqui. Enfim, você consegue fazer várias ações aí de recuperação. Essa é uma outra vantagem de você utilizar um formulário pré-checkout, ok? Então a gente tem todos esses cenários aqui como vantagens para você entender o que a gente tem dentro desses cenários quando a gente utiliza o Form pré-checkout. Então agora a gente já entendeu tudo que a gente tem aqui de vantagem, vamos para as desvantagens de você não utilizar um formulário pré-checkout. Então a gente elimina esse carinha aqui, o que vai acontecer? Você pode disparar um IC ainda, mas você não vai ter dados do usuário, porque você não está coletando aqui porque você tirou o formulário. Tá? Só que assim, os alunos do Arrastar Quem Sem já sabem como enviar o Initiate Checkout sem ter a necessidade de um formulário e ainda enviar com dados do usuário. Mas calma, eu não estou inventando dados aqui. Eu já coloquei essa aula dentro do treinamento faz um tempo já para vocês entenderem. Tudo depende da tua plataforma de venda que você utiliza, você consegue fazer sim o envio dessa conversão sem precisar ter esse formulário dentro da sua página de vendas. Para você conhecer o treinamento, o primeiro link na descrição, tá? Mas continuando aqui a ideia. Então a gente não tem um envio aqui, o que vai acontecer é que a nossa nota vai ficar meio ruim, né? A nossa nota vai abaixar. Só que assim, vai de você mesmo, o que você utiliza, como você otimiza suas campanhas, como você cria sua estrutura, sua estratégia de campanhas. Isso sim vai impactar no momento de você decidir: opa, será que eu aceito uma nota baixa ou eu vou atrás da nota alta? Então depende da sua estratégia de anúncios, tá? Mas é importante que você entenda: se a gente não tem um formulário aqui, a gente não capta informações do usuário, consequentemente a gente não envia isso na conversão 2C. A Meta não vai receber esses dados do usuário e a nossa nota vai abaixar, o que vai gerar uma atribuição muito ruim, tá? E claro, também a gente não vai ter a questão do RVP aqui. A gente até pode ter a questão do RVP quando a pessoa passa para o checkout e no checkout em si ela preenche os dados dela, tá? Se a tua plataforma de vendas tem esse carinha aqui chamado Webhook, o que vai acontecer aqui? Então, no momento que essa pessoa preencheu os dados aqui dentro do checkout e não efetuou a compra, o que vai acontecer? A sua plataforma de vendas vai disparar um webhook contendo as informações dela aqui, ou seja, as informações do usuário que ela preencheu no checkout aqui, e informando para você que aquilo ali foi um abandono de carrinho. Ou seja, você pode utilizar essa ação aqui de webhook para fazer o seu RVP.
Ou seja, você não está partindo de um gatilho a partir do formulário, e sim a partir do webhook, ok? Para fazer esse RFP. Então, isso aqui você consegue contornar ainda. Mas é claro que a porcentagem de pessoas que preenchem o formulário aqui vai ser, consequentemente, maior do que as pessoas que preenchem o checkout aqui. Porque lembra daquela questão lá, a pessoa às vezes passa para o checkout para entender outras curiosidades que ela tem, o parcelamento, quais as formas de pagamento. Só que aqui ela vê essas coisas sem precisar preencher o checkout. Ou seja, consequentemente aqui, a tua taxa de preenchimento do formulário vai ser maior que a taxa do checkout em si. Então a gente tem um RVP aqui, mas ele seria um pouco mais fraco do que você ter um formulário pré-checkout, ok? E claro, se a gente for falar novamente em vantagens de você não ter esse formulário pré-checkout, é aquilo que eu falei, né? A pessoa passa por menos etapas, cai para o seu checkout e a venda por impulso acontece de forma mais fácil, ok? Então a gente reprisou essa parte aqui e você entendeu aqui toda a estrutura quando você utiliza a form e quando você não utiliza a form. Então, resumindo aqui, quando você utiliza formulário pré-checkout, os seus dados do GA4 podem bagunçar um pouco, o que invalida a sua análise assertiva dentro do GA4. Como eu falei, eu não utilizo o GA4 aqui, mas porque para mim faz sentido, tá? Para você, às vezes, não faz sentido utilizar o GA4 para análise. Eu faço aqui dessa forma, tá? E, claro, se você quiser novamente vídeo sobre isso, só comentar aqui abaixo. Agora, se você não utiliza formulário, o que pode ocorrer é que a sua nota lá do MetaEds pode abaixar, porque você não está enviando dados do usuário e isso é muito importante quando você envia uma conversão para meta. Sempre, prioritariamente, escolha ter dados do usuário quando você envia uma conversão para meta. Então aqui fica essa desvantagem. Se você não utiliza o formulário antes do checkout, você tem uma nota ruim, mas como eu falei, alunos do Hustle sim sabem como contornar isso daqui. Mas a vantagem é, claro que a compra por impulso funciona melhor, principalmente para tickets baixos. Agora me conta aqui nos comentários qual estratégia hoje você está utilizando aí dentro da sua estrutura e qual você pretende utilizar a partir desse vídeo que você assistiu aqui e entendeu tudo, quais são as vantagens e desvantagens aqui dos ambos cenários. E claro, se você quiser se tornar um mestre do traqueamento, rastreamento e envolver uma pitadinha de automações também, eu te convido a conhecer o treinamento Rastrear 100 aqui, primeiro link na descrição. E claro, eu não posso deixar de convidar você a se inscrever nesse canal, dar um likezinho e compartilhar com aquele teu amigo que está precisando ver esse vídeo aqui para entender um pouco mais sobre o mundo do traqueamento. Te vejo no próximo vídeo, até lá! Cyberpunk.